Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nada temerei, pois confio em Ti, meu bom pastor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. É normal nós sentirmos medo de tudo aquilo que nós não conseguimos prever, de tudo aquilo que nós não conseguimos controlar. Assim como uma criança que, quando a mãe apaga a luz, ela teme a escuridão. Mas e quando a nossa vida é essa escuridão? E quando nós dependemos emocionalmente de outras pessoas? E quando as nossas crenças, elas limitam as nossas experiências? E quando o medo, ele simplesmente paralisa? Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de não ser bom o suficiente, medo de ser abandonado. Quando nós não temos uma vida espiritual, o medo ele toma conta da nossa alma por cada canto, pois na escuridão eu nada posso ver, posso ouvir e algumas vezes sentir. Na escuridão não existe cor, na escuridão não existe brilho, não existe forma. Então talvez todas as vezes que eu desconheço algo e não conheço ao Senhor, só me resta acreditar que é o mal que quer me pegar. Eu não me sinto perto de ninguém, eu me sinto parte de nada. Mas a partir do momento que o nome de Jesus, ele entra na minha vida, a partir do momento que eu entendo que quando eu oro, vem um Espírito que me protege, um Espírito que me guia por lugares bons, que não me deixa sentir falta de nada que é necessário, que sustenta a minha vida e mexe com os meus sentimentos. E onde existia medo, hoje existe coragem. E antes eu não tinha esperança, e hoje ela transborda dentro de mim. Se a gente for lá no Salmos 23, versículo 1 e 4, a palavra do Senhor ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Para que serve um pastor? É justamente para cuidar das ovelhas, para proteger as ovelhas. E Jesus, ele tem esse papel na nossa vida. A maior parte das coisas que nós sentimos são espirituais, mas quando eu não tenho sabedoria nem maturidade, quando eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, nem de orar, fica difícil eu compreender isso. Eu acho que tudo que eu sinto é meu. Talvez você já tenha experimentado no momento de aflição, entrar dentro de uma igreja, dentro de um culto, ou alguém orar por você, e naquele instante você sentiu uma paz tremenda, muitas vezes com os olhos cheios de lágrimas. Talvez quantas vezes ouvindo esse áudio você simplesmente também não sentiu isso, uma paz que ela excede todo o entendimento, como se Deus ele pudesse estar te perdoando aquilo que nem mesmo você conseguiria perdoar, como você olhasse para a tua vida e começasse a entender um pouquinho a razão de cada coisa, e entender a vida é sabedoria. Você sabe por que isso acontece? Porque quando o Espírito Santo está perto de nós, esses são os sentimentos que nós podemos sentir. Então o que nós sentimos é espiritual. Ninguém por sã consciência escolheria se sentir triste. Não faz parte, nós não temos o poder de escolher os nossos sentimentos. Assim como a temperatura. Quando eu saio para fora de casa, se tiver 40 graus, eu vou ter que sentir 40 graus. Se tiver 10, eu vou sentir 10. Eu não escolho o que eu sinto no meu corpo. Se eu sair lá fora também, tiver muita luz, todo mundo que estiver lá fora vai ver muita luz.
nós não temos esse controle. Eu posso fechar meus olhos? Posso. Assim como eu posso escolher também não acreditar em Deus. Mas eu vou ter que sentir. Fechar os olhos é a escuridão. Abrir os olhos é ver ao Senhor. Mas nem sempre que eu abro os meus olhos eu consigo ver algo bom. Porque quando os meus atos eles não são bons, fica sempre aquele conjunto de coisas que eu preciso me arrepender. Para que Jesus ele possa entrar na minha vida e modificá-la. Quando eu leio a palavra de Deus, eu começo a entender coisas que eu não entendia. Ver problemas em coisas onde eu não via. Por quanto tempo, pela inocência, nós achávamos que a mentira não teria problema algum. Ah, mas é mentira grande ou mentira pequena? Como se o veneno pudesse ser menos veneno se ele tivesse em 1 litro ou em 1 gota. O errado ele é errado por si só. Não se justifica um ato que torna ele certo. Errado é errado. Mas, por mais que eu ande por vales, por mais que eu ande por caminhos sombrios e eu esteja com o Senhor, eu não tenho que temer nada. Então, quando eu sinto medo, é um indicativo de que na minha alma a presença de Deus ela está distante. Por quê? Porque eu estou dando mais poder para pessoas do que para o Senhor. Então, quando eu confio em Deus, aquele medo ele vai embora. Quando eu sinto o amor de Deus, eu me sinto protegido, eu me sinto pleno, eu me sinto completo. Como se naquele instante nada mais precisasse chegar ou nada mais precisasse sair. É como se tivesse tudo bem, tá tudo bom. Quando eu tenho sabedoria para entender a razão da minha vida, eu tenho capacidade de aceitar. O problema de nós e do nosso sofrimento é que a maior parte do tempo nós estamos questionando as coisas que acontecem. Mas nós nunca questionamos as coisas que nós fazemos ou as coisas que nós falamos. Nós questionamos sim, sempre o outro, mas dificilmente a nós mesmos. Como se o problema de tudo sempre se resolvesse na ausência do outro. Ah, uma pessoa disse algo que eu não gosto, bloqueia. Eu não tenho maturidade para simplesmente conversar. Concordo que tem pessoas que não sabem respeitar. Mas isso é fácil de entender. Se eu vejo uma rede social, sem querer julgar ninguém, mas a boca fala do que o coração está cheio, eu consigo, de certa forma, entender o que atrai ou não aquela pessoa. O problema é quando você vive buscando um relacionamento e por muitas vezes já foi negada, cada vez mais você tira um critério para achar que o problema é esse, que eu estou sendo criterioso demais. O mal ele é astuto e ele sabe que nós precisamos de amor. E é muito mais fácil eu fazer alguém pecar pela vida de outra pessoa. A gente pode olhar o exemplo de Sansão e Dalila. Podemos olhar também o exemplo de Adão e Eva. E nisso eu não estou querendo colocar a culpa na mulher, dizendo que ela é melhor ou é pior que o homem, longe disso. Todas as pessoas influenciadas pelo mal são ruins. E esse é o ponto. Eva foi influenciada pela cobra. Assim como Dalila foi influenciada pelos filisteus. E nesse instante, quando eu coloco meu interesse sobre as influências, eu acabo cometendo o pecado do outro. E quantos relacionamentos não acontecem simplesmente assim? Você acreditando que seria o amor da sua vida e você olha que foi a pior coisa que te aconteceu. E às vezes fica a consequência dessa vida. E nem sempre a gente pode mudar as coisas. Quando eu ajo pelas razões erradas, é errado. Não tem como vir algo certo das coisas que são erradas. Quando o Senhor ele está nas coisas, Ele santifica. Quando eu oro sobre a vida de alguém ou sobre a minha própria vida, eu busco o entendimento e a presença de Deus para que isso possa purificar também o meu coração. Eu sempre falo e nunca vou cansar de repetir. Leia a palavra de Deus. É necessário que você conheça a voz do seu pastor, daquele que você pode confiar, daquele que te guia, daquele que te guarda. Porque se um dia você entrar de novo nesse vale de sombras da morte, você ouvindo a voz do Senhor, você sabe que nele você pode confiar e nele você pode seguir. Se a gente for lá em Salmo 56, versículo 3 e 4, a palavra diz assim: mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Sim,
Colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus. Que poderá me fazer um simples mortal? Olha que coisa interessante. Olha a analogia que ele faz. O sentimento de medo, como eu combato ele? Com confiança. Então, toda vez que você sentir medo, está mostrando uma coisa, que você não está confiando em Deus. Você está dando mais poder para a situação. Talvez tem coisas que precisem acontecer, mas ainda que elas forem um vale de sombras da morte, você pode continuar confiando no Senhor, porque Ele vai estar lá para te proteger. O que às vezes a gente esquece é que essa vida ela é passageira. Perder essa vida, tudo bem. O que a gente não pode perder é a salvação. E às vezes nós perdemos a vida assim. Nós morremos para o mundo para poder renascer para Cristo. E vai existir uma eternidade, e existe um reino. Nós temos um Senhor e um Deus que Ele é Pai. E através dEle, e por Ele, e para Ele, todas as coisas elas foram criadas. Na sua essência, esse Pai, Ele é amor. Ele não nos abandona, Ele não nos esquece. Diferente de muitos. Mas não deixe que a ausência de alguns seja a ausência de todos. Não deixe que as feridas dessa vida, pela ignorância muitas vezes, ou pelas tolices das coisas que nós acreditamos, comecem a abrir um buraco dentro do seu coração que ele não existe. Porque a mentira ela tem o poder de criar falsas esperanças, esperanças que nunca se cumprem. O diabo é o pai da mentira, enquanto Deus é o pai da verdade. E a palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E a verdade é que eu posso confiar em Deus a tal ponto que eu não preciso sentir medo. E por essa razão eu fico tranquilo. E a minha vida pode provar que as promessas de Deus são verdades, não são apenas palavras. Quando você começar a notar que os teus sentimentos mudam, você gasta 20 minutos ouvindo um áudio. 20 minutos. Só que são 20 minutos que transformam praticamente um dia inteiro, porque você fica refletindo e pensando. Ao invés de pensar na vida dos outros, gastando o tempo da sua vida, você gasta pensando na sua própria vida. Talvez às vezes você escute acreditando que outra pessoa deveria estar ouvindo isso, mas Deus queria dizer isso para você. Quer que a outra pessoa ouça isso? Faça através das tuas atitudes. É muito mais fácil o outro enxergar a mudança na tua vida do que no meio de uma briga você querer explicar alguma coisa. Quem escuta algo quando está com raiva? Tá mais fácil você dizer algo para ferir a outra pessoa do que propriamente para educar ou para ensinar. Com gritos não se ensina. Não se ensina. E aqui vem uma parte importante. Eu confio em Deus. Que poderá me fazer um simples mortal? E normalmente nós temos medo são das outras pessoas, do comportamento dela, da ação delas. Fulano, eu tenho medo de fulano. Nós temos que ter temor a Deus. Temor é respeito. Temor não é medo. Porque Deus ele nos ensina que o medo envolve castigo. Quando eu temo alguém, eu temo porque eu posso ser castigado. Quando eu respeito alguém, é diferente. Eu não faço por respeito. Eu tenho consideração. Essa é a diferença. Então, quando envolve medo, é sinal que alguma coisa pode me machucar ou pode me ferir. E às vezes nós temos medo de pessoas. Você tem medo de alguém? Talvez de perder o emprego, talvez de perder o relacionamento, talvez de perder uma pessoa, um filho, um pai, uma mãe. Medo. Medo atrelado a pessoas. Mas aí vem a pergunta: você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo de não alimentar a tua alma a tal ponto que ela definhe? Você tem medo do pecado? Você tem medo do juízo final? O que você tem feito em relação a isso? Ou não? Você tem medo que nessa vida pode te castigar, mas na eternidade, depois a gente vê, porque não aconteceu mesmo, né? Nem sei se é verdade. Mas, se a gente vai lá em Mateus 10, versículo 28, o Senhor ele nos dá um entendimento um pouco melhor sobre o que nós devemos ter medo e o que não. Não tenham medo dos que o matam o corpo,
mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O que Deus está dizendo para nós é que nós não devemos ter medo das pessoas, continuar confiando nele independente do que aconteça, porque ainda que alguém possa matar o nosso corpo, a nossa alma não pode. Porém, quando nós morremos sem espiritualidade, quando nós morremos sem acreditar em Jesus Cristo, sem pedir a sua misericórdia e o seu perdão, aí nós vamos ter a morte do corpo e a morte da alma. Essa ideia de que Deus ele ama todo mundo é verdade. Só que para receber esse amor é preciso arrependimento. Porque se fosse assim, não teria inferno, não teria demônio, não teria diabo, não teria batalha, não teria nada. Por quê? Porque se estende a todo mundo. Mas o mesmo Deus que é amor é o Deus que é justiça. E ele precisa que você reconheça aquilo que você fez. E essa ideia de que nós vamos pagar os nossos pecados, quem paga o nosso pecado é Jesus. Nós não temos poder para pagar pecado. Muitas vezes nós vamos viver as consequências dele, isso sim. Mas nós temos que acertar a forma que nós falamos para não começar a acreditar em coisas que não existem. A ele seja dada a glória, a ele foi dado essa autoridade. É dele esse chamado e é dele esse papel, não é nosso. O nosso papel sim é se arrepender e permitir que o Senhor lhe atue na nossa vida, que ele remova os nossos medos. Então talvez seja a hora de você parar de pensar um pouquinho nessa vida e começar a pensar na outra vida. Começar a pensar em algo que você sabe que pode durar uma eternidade, não apenas nesse breve momento. Tem coisas que vão acontecer aqui que elas são importantes e nós podemos suportá-las. Então, não tem mais por que motivo ter medo. Você vai continuar até quando jogando a tua vida fora, esperando, achando, ignorando, triste, infeliz, amargurado? Só que nem sempre o problema se resolve tirando alguém. Quando falta a Deus, você pode tirar tudo, ou colocar tudo, vai continuar faltando. Não é à toa que a gente pega alguns artistas ou algumas pessoas que não suportam a vida e tiram a própria vida ainda que tenham tudo, que nada lhe falte. Será que nada falta? É que nós temos o costume de olhar apenas a parte material como se nós não tivéssemos um espírito, como se nós não pudéssemos sentir esse ambiente, essas coisas. Quando eu ignoro o espírito, eu ignoro a Deus. Presta atenção nos teus sentimentos. Toda vez que sentir algo que não seja bom, ora para você ver se não ajuda. Para de arrumar desculpa para não fazer as coisas, para não ler a palavra, para não ouvir louvor. Para de arrumar desculpa para continuar seguindo pelo caminho mais fácil, o caminho que não tem te levado para lugar nenhum. Muito pelo contrário, é de engano em engano, e o tempo ele só vai passando. Nós temos um relógio biológico e ele não aceita atraso não. Claro que se for da vontade de Deus, o que tiver que acontecer, acontece, pouco importa. Mas o tempo perdido, ele continua sendo perdido. Se você gasta tempo querendo agradar alguém e não agrada a Deus, precisando da confiança e da segurança de alguém e não de Deus, fica complicado. Fica muito complicado. Eu prefiro confiar no Senhor. Eu prefiro que o Senhor seja o meu pastor, porque eu sei que Ele é bom. E eu reconheço tudo que Ele faz na minha vida. Reconheço tudo que Ele fará. E eu sei que a confiança não é em vão. Assim como na minha vida, Ele quer participar também da sua vida. Você aceita Jesus como seu Salvador? E nessa palavra tem também como seu único Salvador. Você aceita Jesus sobre todas as coisas dessa vida? Você ama a Deus mais que qualquer coisa nessa vida? Você aceita que Deus é amor? Você aceita o perdão do Senhor? Você aceita a salvação? Você quer viver a eternidade ao lado dele? Depende apenas de você. Se você disse sim, deixa Deus entrar na tua casa, deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Ele mostrar para você o que é certo, o que é errado e a razão de cada coisa que já aconteceu. Tem coisas que nós não podemos mudar. O passado principalmente. Mas o futuro, ninguém mexeu. Seu futuro está lá ainda.
E ele só pode ser acessado junto com o Senhor, porque ele tem a chave que abre todas as coisas, todas as portas. E a única coisa que Deus quer de você é participar da sua vida. Ele não quer o teu dinheiro, não quer o teu carro, não quer a tua casa, não quer o teu corpo, não quer aquilo que você pode oferecer. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua devoção, ele quer a tua obediência, só isso, mais nada. Deus não se importa com nada desse mundo, a não ser você. Amém? Que Deus abençoe cada um, que o Senhor possa continuar sendo nosso pastor, que ainda que a gente ande por um vale das sombras da morte, nada temeremos, pois confiamos naquele que nos guia. Deus, Ele é bom e Ele continua sendo bom e sempre será bom. Nunca deixe a adversidade ser maior que a sua fé, porque sempre no tempo certo as coisas acontecem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.